para aquele fim. Agora, o fim você deseja sem medida. O fim você quer aquilo e mais nada. E a estrutura do ser humano é a estrutura de um ser feito para Deus. É um ser que foi feito para o infinito. Diz Agostinho de Hipona: nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Porque nós temos sede de infinito. E se a pessoa não retifica o apetite dela, ela sempre vai querer mais, porque o nosso apetite é para o infinito. Então, se o fulano, ele direciona a vida para o poder, sempre ele vai querer mais poder. E tudo mais na vida dele vira meio para aquilo. E se você quer poder, uma das formas desse poder, do poder mundial, é controlando a população. Não se enganem. Por trás da questão do aborto, por trás da questão dos direitos LGBT, por trás da questão da ideologia de gênero, só tem um objetivo: o controle demográfico. Porque se você controla a população do mundo, você controla tudo mais. Podem pesquisar isso. Ninguém está preocupado com os direitos das mulheres. Talvez a militante que está lá se esgoelando, talvez ela se preocupe. Mas quem está pagando ela não é isso que quer, e na primeira oportunidade ela vai ser descartada, porque essa turma descarta. Essa turma vê o ser humano como algo essencialmente descartável. Que é o que o Papa Francisco vem nos alertando. A cultura do descarte. O que é o aborto, se não descartar o próprio filho? O que é o divórcio, se não são pessoas que se descartam? O que é a eutanásia, se não descartar quem não rende? Então, sempre você vai descartando o ser humano deixa de ter uma dignidade intrínseca. A dignidade da pessoa humana, que está lá como fundamento da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. E isso pressupõe outra coisa também que a gente vê pouco no ensino universitário hoje em dia, que é o redescobrimento da dimensão espiritual do homem. Não se trata de pregação religiosa aqui. Ou melhor, existem verdades religiosas naturais, que inclusive sustentam a religião revelada, a revelação. A Bíblia não aparece do nada. E se a Bíblia contrariasse as verdades religiosas naturais, o melhor que teríamos a fazer seria não acreditar nela. O apóstolo Paulo, Epístola aos Romanos, no capítulo 1º, ele diz que o que se pode conhecer de Deus, ele já deixou na natureza, nas criaturas. Pelas criaturas eu conheço o Criador. Pela imensidão das criaturas, quando eu vejo aquele céu infinito azul, a imensidão daquela criatura me faz conhecer o poder do Criador. Quando eu vejo a beleza das criaturas, eu desço lá a Serra de Santos, em São Paulo, a Serra do Mar, aquela beleza toda, a beleza das criaturas me mostra a sabedoria do Criador. Quando eu vejo tanta coisa boa existente no mundo, isso me mostra a bondade, o amor do Criador. Como Deus é bom. A gente olha as criaturas e diz, como Deus é bom. Eu não preciso de Bíblia para entender isso. Preciso apenas usar a razão. Eu não preciso de Bíblia, inclusive para entender que existe um Deus, para que a alma do ser humano é imortal, porque existe um certo e errado. A Bíblia, para quem é cristão, vai aprofundar tudo isso. Mas eu não posso relegar essas verdades morais, éticas, espirituais, apenas à esfera do revelado. Porque senão a gente pega exemplo de certos políticos que dizem, eu defendo o aborto. Mas por que você defende? Eu defendo porque eu não sou cristão. Mas você não precisa ser cristão para ser contra o aborto.
Para ser contra o aborto, basta ser gente. Basta pensar. Então, existem questões que deve haver uma resposta racional. Deus existe ou não? O homem tem uma alma imortal ou não tem? Existe um certo e errado que independem da lei humana ou não existem? Tem que haver uma resposta. Se a gente relega, diz, não, isso é subjetivo, é relativo, cada um entende como quer, você já consentiu no materialismo. Você diz, essas questões não importam. Deus existe ou não existe? Uma dessas proposições são verdadeiras. Isso não importa. Isso daí cada um pensa como quer. Se você já está admitindo que Deus não existe. Então, na verdade, você só tem duas opções filosóficas. O que eu vou chamar de espiritualismo, pelo amor de Deus, não me confundam com espiritismo. Espiritismo é uma religião, uma doutrina. Espiritualismo é uma cosmovisão. O cristianismo é uma cosmovisão espiritual. O judaísmo, o islamismo, o budismo. E o materialismo. A versão mais acabada do materialismo é o marxismo. O materialismo mais bem feito é o marxismo. Entendeu? E eu respeito o marxismo, não é uma coisa fácil, não. O marxismo é complicado. Se fosse fácil, não dava tão problema. Então, você tem que fazer uma opção entre uma cosmovisão espiritual e uma cosmovisão materialista. A cosmovisão espiritual vai dizer que Deus existe, que o ser humano ele tem uma alma imortal e que existe um certo e errado que não dependem do arbítrio humano. O materialismo vai dizer, Deus não existe, só existe a matéria. É a matéria eternamente e é matéria em movimento. Marxismo, materialismo dialético. O ser humano não tem alma igual qualquer outro animal, veio do macaco e vale tanto quanto o macaco. E não existe certo e errado, existe a lei humana e a lei humana é o burlo. Ponto final. Isso é materialismo. A nossa Constituição ela não é cristã. Mas ela é uma Constituição que esposa, adota o espiritualismo. É uma Constituição que, em primeiro lugar, porque o espiritualismo ele não é algo revelado. Eu não estou falando de espiritismo aqui, estou falando de filosofia espiritual, de uma filosofia que, digamos, todas as religiões, deixar claro isso, que tem espíritas que, para fazer propaganda da religião deles, dizem que o único espiritualismo é o deles. Não é verdade. Mas a nossa Constituição, ela invoca Deus. Então, a nossa Constituição admite a existência de Deus, do Deus do monoteísmo, do Criador e Senhor, porque você só invoca a proteção de quem você acredita que pode lhe proteger. Está lá, a Assembleia Nacional Constituinte, sob a proteção de Deus, promulga essa Constituição. Então, nós temos que ter muito orgulho da nossa Constituição. Porque é uma Constituição que invoca a proteção de Deus Todo-Poderoso, que reconhece a existência do Criador. Nesse ponto, ela é superior, inclusive, à Constituição norte-americana. A Constituição dos Estados Unidos não faz nenhuma referência a Deus. Durante décadas, os norte-americanos têm a chamada emenda cristã, que eles tentam passar, e há 200 anos eles não conseguem aprovar a emenda cristã para colocar o nome de Deus no preâmbulo da Constituição norte-americana. A nossa Constituição presta essa homenagem ao Criador. Deus vai olhar com misericórdia para o Brasil, porque o Brasil reconhece a majestade divina. É uma Constituição também, os 3 pontos que eu falei de uma cosmovisão espiritual, não materialista. Existência de Deus, a imortalidade da alma humana e a verdade moral. É uma Constituição que implicitamente também reconhece que se eu faço como fundamento da República a dignidade da pessoa humana, eu só posso falar em dignidade do homem se eu digo que o ser humano é uma espécie sui generis, é um animal sui generis, ele não é como os outros animais.
A dignidade da pessoa humana repousa na existência de uma alma imortal. É pelo ser humano ter uma alma espiritual e imortal, que não perece com a morte, que ele se distingue de todos os outros animais. Por isso que não dá para chamar pet de filho. Quem tem filho cachorro, o cachorro é. E isso daí... Ai, como... Não, isso daí já é cultura da morte. Você está se igualando a um animal. Cultura da morte materialista. Porque se o ser humano não tem uma alma espiritual, imortal, ele vale tanto quanto uma barata. A diferença é só o tempo que se vive. O ser humano vive muito mais que uma barata. Só que a tartaruga vive mais que o ser humano. Em geral, o dobro. Uma tartaruga vive mais que um ser humano. Então, dentro de uma cosmovisão materialista, como eu justifico a dignidade da pessoa humana? Como eu justifico que o ser humano tem uma dignidade que os outros animais não têm? Não há como. Se eu assumo uma cosmovisão materialista, eu tenho que aceitar tratar o ser humano como bicho. Aí você legaliza o aborto, você legaliza a eutanásia. O que a gente faz? O cachorro está sofrendo, o que a gente faz? Sacrifica. Aí seu pai está sofrendo, o que você faz? Sacrifica que nem um cachorro. Eutanásia é isso. É a cultura do descarte. Eu descarto. É lixo. O ser humano nunca vira lixo. Os antropólogos, paleontólogos, arqueólogos dizem que o primeiro sinal de comportamento humano é percebido nas escavações nos povos que começaram a enterrar seus mortos. O culto aos mortos é algo essencialmente humano. Então, hoje se preocupa com os direitos dos animais, com os ovos da tartaruga, mas não se preocupa com o nascituro humano, com a criança humana em gestação. E está claro para vocês a diferença entre uma cultura da morte e uma cultura da vida? Uma cultura da vida, ela reconhece, em primeiro lugar, Deus como Senhor da vida. E ela reconhece, em segundo lugar, a dignidade da pessoa humana. O Gênesis diz, feito à imagem de Deus, porque Deus, sendo espírito, sendo um ser espiritual, a espiritualidade do homem reflete a espiritualidade de Deus. A liberdade do homem reflete a infinitude de Deus. O conhecimento do homem, a racionalidade do homem reflete a sabedoria de Deus. Então, uma cultura da vida, ela é indissociável disso. E como eu disse, no Brasil, graças a Deus, em geral, as pessoas talvez todas não tirem todas as consequências disso. Tem os casos difíceis do aborto, o que a gente faz? A criança nasceu de estupro, a criança tem anencefalia. Então, é tudo uma questão de coerência. Se eu não posso punir alguém pelo erro de outro. Eu não posso punir. Existe até um preceito, uma garantia no nosso artigo 5º, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. No Brasil não existe pena de morte para estupradores, nem quero uma coisa dessa. Porém, eu não posso punir na criança o crime do pai. É uma questão de coerência. Nem todo mundo tira essas conclusões. Mas, em geral, o brasileiro ele vive numa cultura da vida. Tanto que se tornou inviável a legalização do aborto no Congresso Nacional. E o que os financiadores da cultura da morte passaram a fazer para obviar, para evitar esse obstáculo intransponível no Congresso Nacional? Passaram a investir no ativismo judicial. Até porque eles têm outros interesses. Por exemplo, se vocês forem montar um governo mundial ele terá que ter estrutura federalista. Como os Estados Unidos. Você vai fazer os Estados Unidos do mundo. Tem os Estados Unidos da América, vamos fazer os Estados Unidos do mundo.
O próprio Kelsen, quando ele fala da jurisdição constitucional, ele diz que um tribunal constitucional é essencial para o Estado federativo. O Estado federativo não pode viver sem isso. Então, se você quer montar um governo mundial, você também tem que montar um judiciário mundial. Então, você tem que investir no ativismo judicial. Então, há outros interesses além do aborto, além do gaysismo, etc. e tal. Então, eles passaram a investir no ativismo judicial. Isso começou nos próprios Estados Unidos, né? O aborto foi legalizado nos Estados Unidos em 1973 por uma decisão do Supremo Tribunal deles. Né? Nos Estados Unidos é discutível se a gente pode falar de ativismo, porque no sistema de common law, que é o sistema dos Estados Unidos, o judiciário tem um papel importante na formação do direito que não tem no nosso direito. Aliás, a própria mudança das raízes do nosso direito é perigosa e tem a ver com essa cultura da morte. O nosso sistema jurídico, nossa tradição jurídica, é uma tradição romano-canônica. O nosso direito, ele veio do direito romano e do direito canônico. Ao passo que o direito norte-americano ele descende do direito inglês e, digamos assim, de uma maneira meio bárbara. Então, você tem coisas da Inglaterra, da Inglaterra medieval, que ainda são válidos como lei nos Estados Unidos ainda. O pessoal diz que cada estado tem suas leis, mas a common law acaba, digamos, a lei nos Estados Unidos tem uma função de complementar. É para aquilo que não está na common law. Não existe um código civil. Tem códigos penais nos Estados Unidos, mas um código civil, por exemplo, não daria certo nos Estados Unidos por inadequação com a tradição jurídica deles. Você só tem um código civil para valer, mesmo na Louisiana, mas acontece que a Louisiana ela foi colonizada por franceses. Então, a Louisiana tem um código civil baseado no Código de Napoleão. Mas é porque a tradição jurídica da Louisiana é diferente. Perfeito. E o que eu queria dizer para vocês? O sujeito que fez a Constituição norte-americana não soube que ele a fez, foi Montesquieu. Montesquieu, num livro grosso assim, vale a pena ler, principalmente quem é formado em Direito, ou quem está estudando Direito. Ele lançou duas ideias lá. A ideia da separação de poderes e a ideia do federalismo. Aí, do outro lado do Atlântico, quando os americanos fizeram a revolução deles, expulsaram os colonizadores ingleses, eles resolveram pegar aquilo como modelo para a sua Constituição. Então, o bicameralismo, a existência do júri, o poder executivo, está tudo lá no Montesquieu, e a ideia de federação também. Montesquieu diz que a única maneira de uma república se impor contra os outros é mediante uma união federal. E o Montesquieu, ele bola o sistema de divisão de poderes para que nenhum poder seja absoluto. Né? Para que o poder absoluto seria ditadura. Se vocês pegarem um outro documento da mesma época, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa. Você pode tirar uma definição de ditadura desse documento. Ele diz lá que toda sociedade onde não há divisão de poderes, nem garantia dos direitos do homem, não tem Constituição. Na verdade, ele quer dizer que é uma ditadura. O que é uma ditadura? É um sistema de governo onde não há divisão de poderes e nem há garantia dos direitos individuais. Esse sistema do Montesquieu se baseia na separação entre três organismos. Um organismo que faz a lei, mas não executa. Um organismo que executa as leis de um modo geral, que seria o executivo, que faz as leis do legislativo. E um organismo que aplica as leis às controvérsias particulares quando provocado, que é o judiciário. A ideia do Montesquieu. Ao longo dos tempos foi desenvolvida a ideia do controle de constitucionalidade.
que, em princípio, é apenas um caso de conflito entre normas. Assim como um juiz ele tem que resolver num processo quando duas normas entram em conflito, então, havendo uma hierarquia entre as normas, havendo uma norma de nível legal e outra nível constitucional, você tem um conflito de normas, então o juiz desempataria isso, essa é a origem do controle de constitucionalidade. Nos Estados Unidos, como os precedentes judiciais têm autoridade, quando a Suprema Corte ia fazendo isso, aquilo passava a ter força de lei. Nos países de tradição jurídica romanística, ou romano-canônica, como a nossa, isso causava um problema, porque em cada processo o judiciário podia julgar diferente. Então, o judiciário poderia julgar um caso que a lei era inconstitucional e confirmar a lei no outro processo. Para evitar isso, já que não tem a regra do precedente, como na common law, se criou o controle concentrado de constitucionalidade. No Supremo Tribunal Federal no Brasil, quem passou a exercer esse controle de constitucionalidade desde 1965 foi o Supremo Tribunal Federal. Como nós vivíamos num regime autoritário nessa época, de exceção, você não tinha o funcionamento pleno disso. O funcionamento pleno disso vai aparecer com a Constituição de 1988. E essa Constituição de 1988, para usar uma palavra horrorosa, que eu não gosto de usar, ela empoderou extremamente os órgãos judiciários e também o Ministério Público, a Defensoria Pública. E, inclusive, aquele papel que no tempo do Império era desempenhado pelo imperador, e que com a proclamação da República passa às Forças Armadas de poder moderador, de poder que desempata a diferença entre os outros poderes, passa das Forças Armadas para o Poder Judiciário, mais especificamente para o Supremo Tribunal Federal. Então, o STF se arvora esse poder moderador que não está previsto na Constituição, mas que ele exerce de uma certa maneira. É ele que desempata esses conflitos. E, a partir daí, o Supremo Tribunal Federal, em princípio timidamente, depois com cada vez mais ousadia, passou a legislar. Nós tivemos o caso ADPF 54, da anencefalia, posteriormente o reconhecimento da união civil entre homossexuais. Depois, quando se confirmou a autorização para que os embriões concebidos em razão de fecundação artificial fossem descartados, ou fossem extraídos deles células tronco-embrionárias. A questão da vida torna esse ativismo judicial mais complicado, por quê? O ativismo judicial já seria um roubo. Seria tomar o alheio, porque não pertence ao judiciário o poder legislativo. Eu já teria tomando algo que não é deles. O que piora isso é que a inviolabilidade da vida humana ela não está simplesmente numa lei, ela está na Constituição. E é diferente você violar a lei e violar a Constituição. A Constituição é mais séria. Tem o livro que deu origem ao meu nome, um certo Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo, tem lá uma parte lá, fala-se de Constituição, e outro fala lá, o que é Constituição? Constituição é a lei que manda obedecer às leis. É uma boa, embora não esteja num livro de direito, está numa obra de literatura, mas uma boa definição de Constituição, é a lei que manda obedecer às leis. Então, o ativismo judicial para legalizar o aborto é um roubo do próprio, não do poder legislativo, do poder constituinte. E considerando que a inviolabilidade da vida humana é cláusula pétrea, porque ela está no artigo 5º, é o caput do artigo 5º que fala em inviolabilidade do direito à vida, e o parágrafo 2º ainda proíbe que os direitos do artigo 5º sejam interpretados para exclusão de direitos, ou seja, você pode interpretar para ampliar, nunca para restringir. Então, você não pode excluir do direito à vida o nascituro. E, ademais, ele também coloca como elemento de hermenêutica as convenções internacionais de direitos humanos, entre os quais está o Pacto de São José da Costa Rica,
que determina que a vida humana deve ser protegida desde a concepção. Como a inviolabilidade do direito à vida é cláusula pétrea, é algo que nem o Congresso poderia fazer. Então, a gente não pode nem dizer, está usurpando o poder do Congresso, porque o Congresso não tem esse poder. Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que ousasse legalizar o aborto em algum caso, ela, se fosse seguir o que está escrito na Constituição, deveria ser indeferida de plano com mandado de segurança, porque não se pode tramitar a proposta que tenda, não precisa abolir, tenda a abolir uma cláusula pétrea da Constituição, como é o direito individual. Então, quando o Supremo resolve fazer ativismo para legalizar o aborto, ele está roubando um poder que é só do povo como titular do poder constituinte originário, como titular da soberania. E assim eu termino essa comunicação, não sei se aproveitou os senhores, mas com um apelo que apoiem qualquer medida que vise, no Congresso Nacional, restringir, diminuir ou eliminar o ativismo judicial no Brasil como sendo o principal instrumento da cultura da morte e da cultura do descarte. E que Deus nos ajude.